Não Qual a sua existia, formação? não tinha. Então, inicialmente, educação física, né? Que é a primeira base. Mas eu fui ex-atleta, fui atleta profissional de corrida também do atletismo. De atletismo. De atletismo. O que você corria? Eu corria desde pista. Eu comecei com 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, aí fui pra rua, meia maratona, fiz tudo, cara, porque era juvenil, passei até o adulto. Mas eu já queria fazer alguma coisa com treinamento. Eu fiquei enlouquecida pelo atletismo. Meu treinador, o Carlos Gomes Ventura, que é falecido, ele é o técnico do São Paulo. E quando eu entrei pro atletismo, eu entrei no Centro Olímpico, treinamento e pesquisa ali na Avenida Ibirapuera. Ele era o treinador de São Paulo. Então, eu fiquei um ano no Centro Olímpico e depois eu já fui para o São Paulo. Então, eu fiquei a minha vida esportiva toda Centro Olímpico São Paulo. E aí, na verdade, assim, eu já queria estudar, já estava louca pelo atletismo, mas eu não tinha aquela genética e nem aquela capacidade, isso você já entendendo muito de fisiologia, de saber que eu não seria uma das melhores. Então, eu tive que fazer uma escolha. Eu já ajudava meu treinador em fazer um monte de coisa de periodização, já estudava o que dava. Mas a escolha era, ou eu vou investir mais 10 anos da minha vida como treinamento de alta performance para continuar sendo uma atleta profissional, ou eu vou passar a estudar e ser treinadora. E eu falei assim, não, eu vou ser treinadora porque são 10 anos da minha vida que eu vou ter que investir muito e eu não vou ser a melhor. Eu vou ser uma das 10 melhores, uma das 5 melhores. Eu acho que eu posso fazer muito mais do outro lado. Entendi. Sil, e puxando um gancho, ali, 18 anos? 18 anos. Quem te ajudou? Porque, 18 anos, não foi uma decisão da noite pro dia, não foi rápido, eu tenho certeza, né? Eu tô classificando, mas eu imagino pela experiência que a gente tem, quem te ajudou? Na verdade, O que você fez? Né? Olha... É isso que a gente quer saber. E olha que é uma decisão difícil, porque naquela época não se vivia do esporte como se vive hoje. E eu decidi ser mulher treinadora, que era uma coisa muito complexa na época. Mas tinha uma vontade dentro de mim muito maior, porque aquilo foi apaixonante. E eu posso te dizer que quem me deu a maior força para tudo isso foi a minha família. Sua família. Como é que você se abriu para eles? Você já vinha conversando com eles, falando o que você estava vivendo? Você já tinha essa comunicação? Meus pais tinham muito orgulho, porque eu virei atleta profissional, eu ganhava a prova, porque eu me destaquei no juvenil, assim, eu era a mais nova da elite brasileira. Então, todas as atletas de alta performance tinham até os 21 anos, eu tinha 16. Então, tipo, nas provas eu conseguia chegar junto, eu não conseguia subir no pódio com o geral porque eu era mais nova. Então, por exemplo, São Silvestre, por exemplo, eu fui campeã da minha categoria. Numa época que você sai na elite, Maratona de São Paulo, Sul-Americana, esse tipo de coisa. Então, quando eu falei assim, eu quero ser treinadora, minha mãe falou assim, minha filha, você pode ser o que você quiser, desde que você tenha uma faculdade. Ela falou isso? Minha mãe é publicitária. Então, eu falei, eu quero estudar educação física, porque acho que é o primeiro passo, é o mínimo que você tem que ter para poder ser um treinador. O meu treinador, Carlos Gomes Ventura, foi uma grande inspiração para mim. Porque ele era um cara que treinava o José João da Silva. O José João era minha equipe. O José João foi 2 vezes bicampeão da São Silvestre. E na equipe tinha uma atleta que chamava Angélica de Almeida, que era super minha amiga, que virou minha atleta. E com ela foi a Olimpíada de 88. Então, assim, todo aquele ambiente do Centro Olímpico, de treinamento, tudo aquilo me encantou demais. Mas eu sabia que eu tinha que estudar. Por quê? Os atletas naquela época não estudavam. E era muito difícil você encarar aquilo para frente. Você via que todos eles iriam ter um futuro incerto. Então, quando a minha mãe falou assim, você tem que estudar o que você quiser, mas você tem que ter uma faculdade, eu falei, então é educação física. E aí eu peguei e falei, não, eu vou estudar. E aí eu me formei em 90, mas antes disso eu já viajei para fora, fui fazer estágio fora, e por aí foi. E qual foi a maior dificuldade? Teve uma barreira? Você falou assim... Teve ser mulher. Acho que ser mulher foi o que eu sempre encarei com mais dificuldade. Nos dias de hoje é outra história. Mas você imagina eu com 18 anos de idade, treinadora, né? Numa época que essa área era totalmente tomada pelos homens. Até hoje, se você for ver, é uma pequena quantidade de mulheres só que é treinadora. Eu acho que a primeira ou segunda mulher a dar treinamento de atletismo. Então, era uma coisa muito complexa. Simplesmente você era eliminada, né, de qualquer coisa. Mas eu fui convidada pelo Otávio Arones, que era o presidente da Corpore de São Paulo, para ser a única treinadora mulher fazer parte dos membros conselheiros da Corpore. Então, tinha reuniões da Corpore em São Paulo
naquela época, que iam todos os grandes treinadores, só eu de mulher. Eles falavam, eu vou lá, nem que entre muda, sai calada, mas eu vou lá marcar meu território. Eu fiz isso. Então, assim, eu fui aguentando tudo isso, essa coisa de você ser meio que ignorada, entre aspas. Uhum. E aí, uma das coisas que eu levo para minha vida até hoje, que eu acho que é uma das maiores dificuldades, é você não precisa falar, você precisa fazer. Se eu tiver resultado, eu não preciso falar nada. Então, a partir dali, eu vi que o estudo era uma coisa muito importante na minha vida. Eu tinha que ter excelência naquilo que eu estava, vamos dizer, preconizando, né? Explicando, passando para os meus atletas. Se eu tiver sucesso, eu não preciso ficar por aí fazendo, entre aspas, marketing da minha pessoa, ou qualquer coisa do tipo, porque os resultados falam por si só. Né? Eu acho que o maior marketing que existe é o boca a boca. Se você faz um bom trabalho, você vai falar do seu trabalho, do trabalho da pessoa, você vai recomendar. Eu nunca fiz uma postagem falando de mim. Tipo, venha treinar comigo, ou faça qualquer coisa. Eu acho desnecessário, porque não é essa a proposta. Né? Então, assim, eu mergulhei nos estudos. Tanto é que daí eu fui para a Rússia, fui estudar, fiz educação física, fui para a Rússia estudar treinamento de alta performance, fui para os Estados Unidos fazer estágio, fiz tudo o que eu podia, fiz escola Paulista de Medicina, fisiologia do exercício, nutrição do esporte, fiz curso extensivo de psicologia esportiva, fiz muita coisa. Né? E aí, com isso, para ter um ciclo global, para poder entender melhor o treinamento para cada pessoa. Entendi. Né? Então, ali você consegue ter resultados. E se você tem resultados... Eles falam por si só. Exatamente. Então, desde o começo foi assim. E aí você, como mulher, passa a ser respeitada. Eu fui convidada para fazer curso para outros treinadores, na Running Show, palestras em empresa. Assim, a minha vida é bem dinâmica, né? Tem bastante coisa. E tem os meus atletas e meus alunos que eu adoro. Então, assim, e cada projeto, cada objetivo deles é um projeto meu. Então, eu tô junto nisso, né? Então, é por isso que eu faço o melhor que eu posso. Porque eu sei que se eu entregar um bom trabalho, um trabalho legal que vai satisfazer o meu aluno, eu vou ficar realizada. É isso que me preenche, me completa. E você se deu conta disso desde quando? Assim, no começo você já sabia que esse resultado ia gerar Sim. mais resultado e que Sempre. isso ia rodar e que não ia ter fim? Só para você ter uma ideia, eu fui técnica do Banespa durante um período. Foi a única mulher lá do atletismo, da área de corrida de fundo. E eu saí de lá para montar a minha equipe, numa época em que não se vivia de personal, não se vivia de nada. Porque eu falei, não quero ser conhecida como treinadora fulana de tal lugar. Eu quero ser Silvana Colli treinadora. Sou eu faço o meu treino, eu acredito em tal coisa, eu vou fazer a minha metodologia. E foi isso que eu fiz. E era bem arriscado, mas eu sempre tive um grau de, como eu posso dizer assim, arrojado, sabe? De apostar. Eu confiar naquilo que você faz é porque você gosta do que você faz. Então... Você pegou o seu propósito desde o início, você sentiu que estava alinhada com aquilo que você sentia sempre foi. Fluiu. Sempre fluiu. Minha mãe diz que é personalidade, que desde pequenininha eu sempre fui assim. Tipo, se todo mundo tá fazendo um negócio e eu não quero fazer, eu tô lá sozinha fazendo o que eu quero. Porque aquilo é melhor para mim. Então, assim, sempre coloquei muito à frente aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. Se eu acredito naquilo, eu vou até o fim. Sempre. Muito bom. Já tive uns insights aqui, só de ouvir você falando, eu falei, realmente, você tá vendo que nada é do nada, né? Nada é do nada. Você tem sucesso porque você acreditou, você acredita, você sentiu, sente e você continua, não para. Pra você ter noção. E naquela história de que eu fui casada anteriormente, aquele meu ex-marido, que eu falo que é o falecido, mas ele foi um caminho. Ele foi um aprendizado muito doloroso, muito difícil, para eu ter certeza do que eu quero na minha vida. É a minha liberdade de poder fazer o que eu quero. Então, acho que a liberdade, ela te traz um preço muito alto se você quer pagar por ela. E eu pago por ela sempre. Então, uma das coisas que, entre eu e o Ricardo, a gente tem isso muito junto. A gente paga o preço da nossa liberdade para a gente fazer aquilo que a gente acredita, que a gente gosta. Sim. Até o Kipchoge, né? Ele fala que disciplina é liberdade. Não sei. Ele fala, tem uma entrevista dele falando sobre disciplina. Ele falou assim, a liberdade está na disciplina, que é isso daí. Você acredita nisso, então você vai seguir as regras para viver o que você quer. Então, você tem uma disciplina e aí você se torna livre. E só para você ter uma ideia, eu tive aquele centro de treinamento em Boituva, que foi quando o Ricardo veio e tudo, e eu peguei um dia e falei assim, não vou mais lá, eu vou largar tudo, vou perder tudo que eu investi. Eu ia te perguntar isso, eu ia falar, teve algum momento que você quis desistir ou você sentiu que... Sim,
porque quando eu falei que eu pago o preço da minha liberdade, é que eu não admito que ninguém venha dizer para mim o que eu tenho que fazer. No sentido de, tipo, prostituir meu trabalho. Uhum. Né? Então, eu estou desenvolvendo um trabalho. Se alguém quer interferir no meu trabalho, porque simplesmente quer interferir, não é uma pessoa capacitada para isso, não é uma pessoa que eu respeito, que tenha conhecimento, eu não vou admitir que essa pessoa venha dizer para mim o que eu tenho que fazer ou venha exigir que eu faça um trabalho pior porque é do interesse dessa pessoa. E aí eu comecei a ter esse tipo de problema lá. Então, por exemplo, é um centro de treinamento. Uhum. Ah, mas está gastando muita luz, então tem que usar menos a esteira. Ah, não dá. Como é que eu vou fazer meu aluno e treinar o que eu quero, o que precisa ser feito, se eu tenho alguém falando para mim que eu tenho que usar menos a esteira? Assim. Então, isso começou a ceifar o meu trabalho. E aí a gente foi para o Ironman de Porto Seguro. Quando cheguei em Porto Seguro, eu falei assim, eu não volto mais para lá. Que se dane o contrato, que se dane tudo. Dinheiro vem, dinheiro vai. Eu quero minha liberdade, eu quero fazer as minhas coisas e sair. Você vê que ela teve as dificuldades, mas ela mesma encontrou soluções, saídas, se mantendo firme naquilo que você sentia que era o certo. Ah, acho que a gente faz isso, né? Até hoje. Chega uma hora que você tem aquela encruzilhada, você tem que escolher qual o caminho, né? E aí vai pelo... o caminho às vezes, pode acontecer de ser da necessidade, mas tudo tem um limite, né? Aí você vai pela, como você falou, a liberdade. Pela liberdade. Você paga o preço para você estar em paz e você ter eu sempre falo que a liberdade tem um preço. É você que sabe se você quer pagar esse preço ou não. E todas as vezes que a gente ficou numa encruzilhada, eu sozinha ou nós dois, né? A gente optou pela nossa liberdade. Que bom, parabéns.